I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. I've got a Father over yonder. On the other shore, some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. Some bright day I'll go and see him. On the other shore, oh, won't that be a happy meeting? Won't that word goes to word, the meeting? When the bride goes up word by word, the meeting on the other shore. Oh, that bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow. That bright day may be tomorrow on the other shore. Bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the little ones to Jesus. Eu sei, mensagem da Páscoa. We're certainly a privileged people to be here this morning, be alive on the earth, to see another great time of Easter. Somos com certeza um povo privilegiado por estar aqui nesta manhã, por estarmos vivos na terra, por vermos outra grande ocasião de Páscoa. Easter always brings such a glorious thing to us, the new hopes. A Páscoa sempre nos traz uma coisa gloriosa para nós, as novas esperanças. And how great. E quão grandiosas são. Just as I walked into the room back there this morning, someone met me and said, Então, logo que entrei ali atrás nesta manhã, alguém se encontrou comigo e disse: Brother Branham, you know, a little baby or a little child or someone was prayed for at the Chautauqua last year. Irmão Branham, fiquei sabendo que o bebezinho, ou a criancinha, ou alguém que recebeu oração em Chautauqua no ano passado, That had to have its heart removed and valves or something fixed on it. que tiveram que retirar o seu coração no ano passado e consertarem as válvulas ou algo. Said the baby was healed and in the building this morning, and sitting here this morning. Disse: o bebê foi curado e está aqui nesta manhã. E está sentado aqui nesta manhã. So that's fine. We'll have a little testimony from it just maybe before we strike the other service. Então isto é ótimo. Nós teremos um pequeno testemunho sobre isto, talvez pouco antes de nos dirigirmos ao outro culto. And we're just a happy people. E somos simplesmente um povo feliz. Now, I'll ask Brother Neville if he'll get a scripture reading of Matthew or Luke 1 of the resurrection, if you haven't already read it. Agora eu pedirei ao irmão Neville, se puder, encontrar as escrituras que serão lidas em Mateus ou Lucas, a ressurreição. Se você ainda não as leu, Have you, brother? No. você já leu, irmão? Não. So while we're making ready for prayer, Então, enquanto nos preparamos para a oração, and now following this service will be the healing service. e agora depois deste culto será o culto de cura. After this service is over, then you go to your breakfast. Depois que este culto terminar, então vocês
tomarão seu café da manhã. And after that, we'll return again at 9:30 and begin another service. Então, depois disto, nós retornaremos às 9:30 e começaremos outro culto. And then healing services will follow that. E então o culto de cura seguirá aquele. And then baptismal services will follow that. E depois será o culto de batismo. And what a beautiful time it is for baptism. E que lindo tempo está para o batismo. Oh, my. Oh, que coisa! The resurrection, that's why we are baptized, because he raised again. A ressurreição é por isto que somos batizados, porque ele ressuscitou novamente. I remember before we got our baptistry here, I used to take them down on the river down here early, cool, frosty, like mornings and baptize the people down there on the river. Eu me recordo que antes de possuirmos o nosso batistério aqui, eu costumava levá-los lá embaixo no rio aqui, bem cedo, em manhãs frias e congelantes, e batizava as pessoas lá embaixo no rio. There's something about it that just it's a sacred time. Há algo em relação a isto que é simplesmente um tempo sagrado. Easter, it's a great time. A Páscoa é um grande momento. I was looking at Brother Pat Tyler sitting over here. Eu estava olhando o irmão Pat Tyler assentado aqui. I was just talking to someone last night Eu estava apenas conversando com alguém ontem à noite. that our last meeting in Oklahoma, I've trying now, and I'll announce this, Que em nossa última reunião em Oklahoma, estou tentando agora, e eu anunciarei isto, to lay aside until God would call me to do it my old ministry of discernment, because I think the new ministry is coming in. colocar de um lado até Deus me chamar para fazer isto, meu velho ministério de discernimento, porque eu penso que é o começo, o novo ministério está se aproximando. The other night, no one knowing nothing about it, tested on a child coming across the platform, had been born blind, a baby. Outra noite, sem ninguém saber nada a respeito disto, eu testei isto em um garoto que vinha pela plataforma, que havia nascido cego desde bebê. And was totally blind, about a 16-year-old boy. Era totalmente cego. Um garoto com cerca de 16 anos de idade. And just immediately he let us scream out, Brother Branham, I can see. E quase que imediatamente ele soltou um grito. Irmão Branham, eu posso ver. In there, and Pat was standing near, right with the boy, when his eyes come open for the first time in all of his life. E ali, Pat Tyler de pé, ali perto, bem ao lado do garoto, quando seus olhos se abriram pela primeira vez em toda a sua vida. Amen. And so I trust that you here with great anticipations with myself, I'm looking for something God to do for us and bring us up to another level than what we have been. E então eu confio que vocês aqui, com grandes expectativas comigo, estão esperando que Deus faça algo por nós e nos leve a um nível mais alto do que estamos. Let us bow our heads now for prayer. Vamos inclinar nossas cabeças agora para a oração. Our gracious Heavenly Father, as we have gathered this morning here in the little church by the side of the road, Nosso gracioso Pai Celestial, como temos reunido nesta manhã, aqui na igrejinha ao lado da estrada, we are grateful indeed for Thee for all this means to us, and especially on this Easter morning. estamos de fato agradecidos a Ti por tudo que isto significa para nós, especialmente nesta manhã de Páscoa. If there had not been an Easter, we would have not been in the condition we are today. Se nunca houvesse tido uma Páscoa, nós não estaríamos na condição que estamos hoje. That Easter is what sealed all of God's promises. Mas aquela Páscoa foi o que selou
todas as promessas de Deus. It confirmed them to us. Ela nos confirmou. Everything that He ever promised, it was all made a reality on Easter. Tudo que ele já prometeu, tudo se tornou realidade na Páscoa. One of the greatest days of celebrations that we can have in the year. Um dos maiores dias de celebração que podemos ter durante o ano. We would ask, Lord, today that you will comfort our hearts as we sit waiting and under anticipations for the Holy Spirit. E nós pedimos, Senhor, hoje, que Tu conforte os nossos corações enquanto estamos assentados, esperando e sob expectativas do Espírito Santo, Who came after Easter to come upon our hearts and to comfort us and to restore our faith in great, powerful measures. o qual veio depois da Páscoa, que venha sobre os nossos corações e nos console e restaure nossa fé de modo tremendo e poderoso, That we might walk the life that Jesus has ordained for us to walk. para que possamos andar na vida que Jesus nos ordenou que andássemos. We would pray for each and every individual, and especially for those who are shut in and cannot get to the services anywhere today. Nós oramos por cada indivíduo e especialmente por aqueles que estão isolados e não podem assistir um culto em nenhum lugar hoje. God be with them, Deus esteja com eles and may this Easter find a real Easter for them. e que esta Páscoa possa proporcionar uma verdadeira Páscoa para eles, A raising from the bed and a new health that they have never known before in life. levantando-os da cama e uma nova saúde que eles nunca tiveram antes em suas vidas. Grant it, Lord. Conceda-o, Senhor. May every preacher, every servant you have around the world today that's celebrating this great memorial, Que cada pregador, cada servo que tu tens ao redor do mundo hoje, que está celebrando esta grande memória, may they have unction and strength and power to bring to their congregations the waiting sheep the food that God has in store for His people. que eles possam ter unção e força e poder para levar às suas congregações, as ovelhas que esperam, o alimento que Deus tem guardado para o seu povo. Grant it, Lord. Conceda-o, Senhor. We wait for our portion humbly in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Esperamos humildemente por nossa porção, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. I'm going to have Brother Neville now to read the scriptures for the rest of it. Eu vou pedir ao irmão Neville agora para ler a Escritura da ressurreição. Matthew 28. O irmão Neville diz, Mateus 28. In the end of the Sabbath, as it began to dawn toward the first day of the week, came Mary Magdalene and the other Mary to see the sepulchre. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. And behold, there was a great earthquake, for the angel of the Lord descended from heaven and came and rolled back the stone from the door and sat upon it. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. His countenance was like lightning, and his raiment white as snow. And for fear of him the keepers did shake, and became as dead men. E o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. And the angel answered and said unto the women, Fear not ye, for I know that ye seek Jesus, which was crucified. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres,
Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. He is not here, for he is risen, as he said. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Come, see the place where the Lord lay, Vinde e vede o lugar onde o Senhor jazia. and go quickly and tell his disciples that he is risen from the dead. E depois, imediatamente, dizei a seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. And behold, he goeth before you into Galilee. There shall ye see him. Lo, I have told you. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. And they departed quickly from the sepulchre with fear and great joy, and did run to bring his disciples word. E saindo elas pressurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram a anunciá-lo aos seus discípulos. And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them, saying, All hail. E indo elas, eis que Jesus lhes sai ao encontro, dizendo, Eu vos saúdo. And they came and held him by the feet, and worshipped him. E elas, chegando, abraçaram seus pés e o adoraram. Then said Jesus unto them, Be not afraid. Go tell my brethren that they go into Galilee, and there shall they see me. Então Jesus disse-lhes, Não temais, ide e dizei a meus irmãos que vão à Galiléia e lá me verão. Now when they were going, behold, some of the watch came into the city, and showed unto the chief priests all the things that were done. E quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. And when they were assembled with the elders and had taken counsel, they gave large money unto the soldiers, saying, Say ye, his disciples came by night and stole him away while he slept. E congregados eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando, Dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. And if this come to the governor's ears, we will persuade him and secure him. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. So they took the money and did as they were taught. And this saying is commonly reported among the Jews until this day. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Then the 11 disciples went away into Galilee, into a mountain where Jesus had appointed them. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, É-me dado todo o poder no céu e na terra. Go ye therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. And his blessings to the reading of his word. Acrescente suas bênçãos à leitura da sua palavra. Now, we would announce again now that the services and for the
Morning will continue on at 9:30 as soon as we are from this morning service now. Agora nós anunciamos novamente agora que os cultos pela manhã continuarão às 9h30. Então, logo depois este culto matutino agora. And then E então we call this our sunrise service. nós chamamos este de nosso culto do nascer do sol. And we have some great things to report to you about the meetings that's past. E temos algumas grandes coisas para lhes reportar a respeito das grandes reuniões que terminaram. And we want you that's sick and afflicted, all of you to come with faith this morning. E queremos que você que está enfermo e aflito, todos vocês que vêm com fé nesta manhã, To believe that this resurrected Jesus lives today. Amen. And He's just the same that He ever was. creiam que este Jesus ressuscitado vive hoje e que ele é simplesmente a mesma coisa que ele sempre foi. He hasn't changed a bit. Ele não mudou nem um pouquinho. Now, I want to read a little portion of Scripture here found in the 19th chapter of Job, beginning with the 15th verse. Agora, eu desejo ler uma pequena porção da Escritura aqui, encontrada no capítulo 19 de Jó, começando com o versículo 15. They that dwell in my house, my maids, count me for a stranger. I am an alien in their sight. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. I call my servant, and he give me no answer. Chamei a meu criado e ele me não respondeu. I entreated him with my mouth. Cheguei a suplicar com a minha boca. My breath is strange to my wife, though I entreat for the children's sake of my own flesh. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Yea, young children despise me. I arose and they spake against me. Até os rapazes me desprezam e levantando-me eu, falam contra mim. All my inward friends abhor me, and they whom I love are turned against me. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. My bones clave to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Have pity on me, O ye my friends, for the hand of God has touched me. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Why do you persecute me as God, and are not satisfied with my flesh? Por que me persegues assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Oh, that my words now were written. Oh, that they were penned in a book. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro? That they were graven with an iron pen and laid in the rock forever. E que, com a pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. For I know my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Though after skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Whom I shall see for myself. Mine eyes shall behold and not another.
though my reins be consumed within me. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E, por isso, o meu coração se consome dentro de mim. I would like to take for a text there, found in this Job 19, I know. Eu gostaria de tirar um tema aí encontrado em Jó 19. Eu sei. The patriarch at this time was somewhat like we are today. O patriarca, nesta época, era algo como somos hoje. He had been in deep troubles, as we call it, high waters. And he was desperate. Ele estava atravessando por grandes problemas, como diríamos, grandes ondas, e ele estava desesperado. Many days he'd sat on the ash heap. Por muitos dias ele ficou assentado em um monte de cinzas And was trying to find words to console him. Trying to find something that would give him courage. e estava tentando encontrar palavras para com elas se consolar, tentando encontrar algo que lhe desse coragem And something that would be a comfort to him as he's seen his life fading out of him. e algo que fosse um conforto para ele enquanto ele via a sua vida se desvanecendo. First place, he was an old man, somewhat 90 years old, and he has been stricken by the hand of God. Em primeiro lugar, ele era um homem velho, por volta dos 90 anos de idade, e ele havia sido tocado pela mão de Deus. Now we know that God had not touched him with his hand, Agora nós sabemos que Deus não lhe havia tocado com sua mão, but that God had permitted Satan to touch him. mas que Deus havia permitido que Satanás o tocasse. God only has agents to do things. Deus simplesmente tem agentes para fazer as coisas. God wants an evil done, he just turns Satan loose to do it. Deus querendo que um mal seja feito, ele simplesmente solta Satanás para fazê-lo. And if he wants good done, he has his servants he turns loose to do it. E se ele deseja que o bem seja feito, ele tem os seus servos que ele solta para fazê-lo. And Satan had touched Job for a purpose to try him, because he and God had a debate. E Satanás havia tocado em Jó para um propósito, para testá-lo, porque ele e Deus haviam tido um debate. And God told Satan that I've got a servant in the earth, there's none like him. E Deus disse a Satanás que eu tenho um servo na terra, não existe ninguém como ele. Whatever I say to him, he'll do it. Seja o que for que eu lhe digo, ele o faz. He's a perfect man and a just man. Ele é um homem perfeito e um homem justo. What a wonderful time for you. What a wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time will be. You like it? Everybody, come on! Oh, wonderful time for you. A wonderful time for me. If we all prepare to meet Jesus our King, what a wonderful time. Down in that city, the sun it will never go down. The flowers are blue forever, and the sun it will never go down.
the sun, it will never go down. How many feels that way? Raise up your hand.